E aí, galera, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio da nossa live Internato Saúde Coletiva, @Saúde Coletiva, UFPB. E mais uma vez a gente selecionou aqui para nosso quadro de bate-papo de interação com os internautas, né? A gente selecionou algumas perguntas que a gente achou mais interessante que vocês enviaram, baseado na nossa última live sobre gestão do cuidado. E a gente contratou de novo os três feras para vocês já conhecem, né? Não vou se apresentar de novo para respondê-las. Vamos nessa. Então vamos lá. A primeira pergunta foi uma pergunta que me chamou bastante atenção e aí a gente resolveu colocar na live. Foi como os problemas de saúde complexos, cuja etiologia depende de vários fatores imbricados e integrados, são explicados e abordados junto aos pacientes. A pergunta 1, né? E aí, quem está disposto a respondê-la, por favor, se faça presente. Boa noite, galera. Estamos aí novamente para debater fatos importantes e relevantes para a nossa saúde, para a saúde das pessoas. Então, eu gostaria de responder essa pergunta, porque eu acho que ela é bem presente no nosso dia a dia, né? Uma situação que a gente precisa debater para tentar melhorar. E aí, uma das habilidades muito relevantes na prática médica, na prática de saúde, é a comunicação. E aí, a comunicação, ela muitas vezes não é muito bem estabelecida, principalmente em questões de saúde complexas. E aí, o paciente que é diagnosticado com um problema complexo, por exemplo, muitas vezes ele não recebe informações relevantes por parte de quem o atendeu, nem o paciente, nem a família. No caso, a gente está na pediatria agora, e os pacientes, eles costumam ir à consulta com os familiares, e muitas vezes quem está atendendo não fornece o conhecimento que deveria sobre a doença, por achar que é uma doença muito complexa, ou que o paciente ou os familiares não vão entender, e aí muitas vezes param de envolver, ou não tentam envolver o paciente e seus familiares no tratamento. Lógico que isso não é uma regra, lógico que existem vários fatores também envolvidos nessa questão, mas poucas vezes eu vi essas informações sendo passadas para os pacientes. Muitas vezes o preceptor, enfim, fica mais preocupado com a conduta que irá passar e se o paciente, enfim, vai ter alguma melhora ou não. É algo um pouco mais impositivo do que eu acho que deveria, por exemplo. Beleza. Então a gente está aqui com o relato de experiência de Eduardo, né? Do ambulatório de pediatria, principalmente, que a gente tentou trazer. E interessantíssimo esse ponto. Fica aí a reflexão para todo mundo. Acho que vale muito a pena a discussão. E não é à toa que Dudu é o nosso único já formado aqui no grupo, né? Muita experiência aí na conversa, na resposta, como sempre, né? Beleza, vamos para a próxima. Só vou pegar aqui um segundo. Então, agora seria, dentre as selecionadas, vai ser aquela pergunta 9, né? Que seria quando há a necessidade de encaminhar pacientes para outros setores ou outros profissionais. Quais os mecanismos utilizados e como é realizado o segmento do paciente? O pessoal quis entender um pouquinho melhor tudo isso. E aí, quem se dispuser aí a respondê-la, vai ser de grande valia. Então, pessoal, eu acho que eu poderia responder essa aí. Na minha vivência, também dentro da pediatria, quando a gente precisa encaminhar um paciente, geralmente, como o HU é um serviço bastante completo, as coisas, a gente tem acesso a vários tipos de especialidades dentro do hospital. Nem sempre eu posso encaminhar o paciente dentro do hospital para o outro setor. Às vezes eu preciso mandar o paciente para o posto fazer aquele encaminhamento, certo? Então, em alguns momentos, se o paciente já é acompanhado naquela especialidade, um exemplo, ele já é acompanhado pela dermatologia pediátrica, ele pode continuar sendo, ele tem novas consultas marcadas dentro do próprio sistema do hospital. Já quando ele precisa, sei lá, ele está com algum problema gastroenterológico, por exemplo, mas ele já é acompanhado pela dermato,
A gente na Dermato faz um encaminhamento que o paciente vai precisar marcar no posto de saúde para a gastroenterologia do HU, certo? Ele não pode cortar esse caminho, tá? E aí, como é que a gente faz esse acompanhamento? Existe uma preocupação bem importante de documentar tudo em prontuário, e esse prontuário ele é compartilhado entre as especialidades. A maioria dos preceptores, pelo que eu percebi, eles tendem a valorizar todas as especialidades e não só a deles. Então, assim, eles tendem a dar uma olhadinha no que os outros profissionais colocaram sobre aquela criança e também perguntar para aquela criança. E aí seria basicamente dessa forma. Eu ainda não presenciei um encaminhamento para um serviço fora do HU, mas então eu não tenho como responder essa pergunta nesse sentido. Beleza? Acho que foi isso. Beleza, foi bem elucidativo. Mais uma vez, a gente agradece muito a participação. Como sempre, vocês arrasando, né? E aí, vamos lá para a próxima pergunta, que aí acho que vai ficar com o Igor, né? Caiu aí com a última. Talvez seja mais difícil, talvez não, mas vamos ver. Só lembrando aí, lembra de curtir, comentar aí e mandar para os seus amigos aí a live, sempre trazendo um tema muito educativo aí. E vamos nessa, né? Porque então a gente vai estourar o tempo. A última pergunta que a gente selecionou foi como os profissionais garantem o segmento dos pacientes em outros níveis de atenção. Como essa parte de compreensão, formulário, fluxo, como é que tem esse relacionamento aí, né, entre esse pessoal? Então, como o Cartacho havia falado agora, anteriormente, quando a gente está tratando apenas de nível terciário, ali a nível de HU, isso fica até um pouco simplificado. Algumas vezes a gente consegue encaminhar dentro do próprio hospital para outra especialidade, e outras vezes não, a gente precisa voltar para o posto de saúde para fazer todo esse encaminhamento. Mas assim, na minha vivência que eu estou tendo até agora na pediatria, o que eu tenho observado é que realmente a atenção primária, digamos assim, do posto de saúde, ela não se comunica muito bem com a atenção terciária do HU. Então, alguns médicos acabam fazendo aquele sistema de referência e contra-referência, mas outros médicos acabam pecando um pouco nisso. Então, fica um pouco a critério do profissional que está atendendo, certo? Mas, realmente, eu não tenho percebido uma comunicação muito grande entre, principalmente, o nível de atenção básica, a atenção primária, e o nível de atenção terciária ali no HU. Então, realmente, tem pecado um pouco nisso. E até, assim, de forma contrária também. Se a gente pensa num paciente com o primeiro atendimento ali na HU, que veio encaminhado do posto de saúde, muitas vezes esse paciente não vem com a referência, digamos, especificando o porquê de ele estar ali naquele momento, os exames que já foram solicitados, a impressão do médico do posto de saúde. Então, realmente, existe uma falha de comunicação ali de ambos os lados, tanto da atenção primária para o HU, como do HU para a atenção primária. E essa questão fica a critério do médico que está atendendo no momento. Então, é isso que eu tenho observado na maior parte do tempo, Diego. Beleza. Só lembrando aí pra galera, vocês não vão ficar sem respostas, mas a gente tá enviando aí por e-mail, a gente tá respondendo nos comentários, a gente tá fazendo o possível. E, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou. E obrigado, Igor. Obrigado, Matheus. Obrigado, Dudu. Obrigado, Diego, né? Que sou eu. Obrigado aí, gente. Tamo junto. A gente até a próxima. Até mais. Valeu, Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite.